Capítulo 2. Possibilidades geográficas. Você sabia que existem outras geografias? Por Cíntia Cristina Lisboa da Silva. História em quadrinho. Título: Um clássico papo do terceirão. Duas amigas estão em pé na calçada conversando. Ai, amiga, a verdade é que estou preocupada. Está chegando a hora de escolher o curso para o vestibular e não sei o que fazer. Quero algum curso que me permita estudar sobre nós, sabe, as mulheres. Miga, você acompanhou o debate sobre legalização do aborto na Argentina? Vi na TV que umas geógrafas estavam mapeando os votos, a origem do movimento das mulheres. Talvez a geografia seja uma boa. Ué, e desde quando a geografia estuda isso? Geografia não é relevo, fazer mapa, bioma, pesquisa do IBGE, essas coisas? Ah, tem essa também, né? Mas pelo que entendi, pode ser mais do que isso. Peraí, vamos olhar aqui no Google. Boa, boa! Coloca aí, mapeamento dos votos na legalização do aborto na Argentina. Olha aqui, apareceu essa matéria. Você sabia que existem outras geografias? Vou abrir. Caramba, tá falando que basicamente a geografia pode pesquisar qualquer coisa, do feminismo ao antirracismo. Nossa, pode falar de sexualidade também. É muito amplo. Para mim, isso era uma coisa das ciências sociais. Olha só os nomes dessas outras geografias. Caramba, tem geografia de tudo. Geografias negras, geografias feministas, geografias da sexualidade, geografia e gênero, geografia decolonial, geografia e religião, geografia queer, geografia das crianças e dos idosos. É muita coisa. Também fiquei interessada. Arrasou muito, amiga. Verdade que eu tô passada para geografia. Não imaginava isso, não. Dá para trazer muitos exemplos da nossa realidade, né? Posso mapear algo sobre as mulheres negras, por exemplo. Me manda essa matéria aí, por favor. Será que a professora de geografia vai ficar bolada se eu mandar mensagem perguntando se a geografia é assim mesmo? Ah, que nada. Ela vai se amarrar de saber que você está optando por esse curso e vai fazer uma pesquisa bem legal. Então é isso. Chegando em casa eu mando mensagem para ela. Mas escuta aí, vamos tomar um sorvete no caminho também? Quadrinho elaborado por Cíntia Silva, 2021. O quadrinho foi criado com recursos do endereço www.edu.pixton.com/solo/ Corresponde a um site gratuito para criar histórias em quadrinhos, podendo ser utilizado em computadores, iPads, tablets, etc. Possivelmente você já se perguntou o motivo de a geografia estar associada às ciências humanas, certo? Em um primeiro momento, podemos pensar em todas as aulas sobre as populações, pirâmides etárias, migração, imigração e emigração, as alianças na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a famosa geopolítica. E, de fato, tudo isso compõe o que denominamos geografia humana. Para além disso, hoje vamos conhecer alguns subcampos do conhecimento geográfico que poucos são divulgados dentro da própria geografia. Críticas e críticos da geografia têm questionado há cerca de 50 anos algumas características que representam a forma que imaginamos e concebemos a geografia em nosso cotidiano. Parte dessa crítica surge pelo caráter tecnicista e matemático que a geografia estava tomando, o que fazia com que as questões sociais e subjetivas fossem secundarizadas no fazer geográfico. Souza e Hetz, 2009, indicam que uma nova forma de se pensar estava sendo por meio de pesquisas e de estudos culturais nas últimas décadas do século XX, incorporada à geografia. Para os autores, apesar de não ser uma geografia considerada tão importante, se comparada ao que a geografia tradicional prioriza, as reflexões com um caráter mais inclusivo e social têm crescido nesse componente curricular, possibilitado por um diálogo interdisciplinar com outras ciências humanas, a exemplo da psicologia, da história, das ciências sociais, da antropologia, da literatura, entre outras. Mas por que outras geografias? Existem distintos campos que podem nos levar a respostas diversas para essa pergunta. Hoje vamos aprender duas possibilidades.
Em um primeiro momento, vale destacar que a criação dessa alteridade a outra e a outro, e por conseguinte uma chamada interna presente na geografia, a fim de que essa alteridade seja assumida como própria e pertencente. Até então, vem apresentando o termo escrito outras, escrito entre aspas mesmo, por representar um incômodo pessoal de como o assunto é apresentado e naturalizado, mesmo entre nós que nos propomos a aprendizado do repensar geograficamente. De acordo com a tese defendida em 2005 por Sueli Carneiro, ao trabalhar com a construção do outro como um não ser digno de uma existência plena, já apresentado de forma naturalizada, em que o homem branco, hétero, cis, proprietário de capital, cristão, militar, como alguns desses atributos do que seria o modelo, diz respeito a uma suposta universalidade sendo apresentado historicamente como sinônimo de humanidade. Contudo, tudo que se distancia desse padrão, como uma mulher, como pessoas não brancas, pobres, de matrizes religiosas não cristãs e que não se enquadram na norma heterocisnormativa, são enquadrados e enquadradas como outros e outras. Dessa forma, ao nos reafirmarmos como outras e outros, seja como identidade ou, nesse caso, teoricamente, outras geografias, contribuímos para a legitimação de um sujeito universal hegemônico que a todo instante rebaixa de diversas formas o que é dito como outro e outra. Isso porque, ao continuarmos falando outras geografias, continuamos reforçando o eu hegemônico, o homem universal, apresentado como neutro, que de neutro não tem nada, e que não se enquadra nesse eu hegemônico, é tido de forma pejorativa como o grupo dos outros e outras. Assim, ao rompermos com a naturalização dessa alteridade, outros e outras, devemos atribuir novo significado às palavras e às experiências. É nesse momento que o outro se torna o próprio, e nesse caso em especial, o que temos visto como outras geografias surge como possibilidades próprias e múltiplas na própria geografia. A ideia de apresentar como surgem essas outras geografias, e porque inicialmente as chamamos assim, ocorreu justamente para trazer como se origina o pensamento, a teoria e a posição política de romper com uma hegemonia que desqualifica a alteridade. Uma geografia própria que assuma essas críticas e autocrítica causa um certo incômodo e uma tensão apenas por reafirmar que distintas possibilidades são possíveis, tendo a mesma relevância, não sendo mais subjugada e desqualificada. É preciso salientar que mesmo o debate estando mudando de tom, sendo agora apresentado de forma afirmativa, essas diferentes possibilidades geográficas ainda são lidas como um grupo excluído. Entretanto, precisamos ter em mente que isso diz respeito a um pensamento que é externo, que é aí sim do outro e outra. Vale dizer que essa leitura social de um grupo excluído não passa de uma construção social pautada em racismo, sexismo, misoginia, LGBTfobia, etarismo, capacitismo e etc., que continua a reprodução de pensamentos pejorativos sobre determinados grupos de sujeitas e sujeitos. Podemos observar tal debate na própria geografia, com perspectivas teóricas que apresentam e defendem o campo dessas outras geografias, assim como uma linha teórica que busca romper com essa legitimidade da alteridade hegemônica, indo em busca do seu próprio caminho. Guimarães, 2015. Por meio das suas próprias geografias. Agora que sabemos que há a possibilidade de reaprendermos a pensar geograficamente, como nos sugere Gomes 2009, vamos conhecer mais sobre essas possibilidades geográficas. São elas: geografias negras, geografias feministas, geografia das sexualidades, geografia queer, significado de queer. Queer, uma palavra proveniente do inglês, é usada para designar pessoas que não correspondem a um padrão heterocisnormativo. Geografia e gênero, geografia decolonial, significado de decolonial. Os estudos da teoria decolonial ou descolonial buscam romper com as colonialidades do ser, do saber e do poder, que são estruturas de poder que influenciam em todo o imaginário social, não tendo as desigualdades raciais, de gênero, de lugar de origem, etc., tendo acabado com o fim das colônias. Geografia e religião.
Geografia das crianças e dos idosos. Você percebeu que esses nomes dão Você percebeu que esses nomes dão uma Você percebeu que esses nomes dão um adjetivo para a geografia? Sendo assim, percebemos que as características ou qualidades temáticas que cada subcampo acrescentará ao mundo geográfico. Você percebeu que esses nomes dão um ad... Você percebeu que esses nomes dão um adjetivo para a geografia? Sendo assim, percebemos que as características ou qualidades temáticas que cada subcampo acrescentará ao mundo geográfico. As geografias negras terão uma maior percepção e discussão com a dimensão racial do espaço, assim como as geografias feministas se preocupam com a dimensão de gênero, atrelado às feminilidades, e como isso provoca diferentes experiências socioespaciais, enquanto as geografias da sexualidade e queer se preocupam com as diferentes vivências espaciais de corpos que fogem às regras heterocis-normativas. Quadrinho explicando heterocis-normativo. O processo heterocis-normativo. Padrões pré-estabelecidos de gênero em consonância com o sexo biológico. É iniciado antes mesmo do nascimento. São colocadas inúmeras expectativas na vida da criança, desejando um futuro certo, dependendo do órgão genital que este ser venha a possuir. A exemplo da ideia que nascer com pênis é ser um menino e nascer com vagina é ser uma menina, e todos os tipos de comportamentos que se espera por um padrão. Já a geografia e gênero busca uma dimensão espacial a partir das diferentes perspectivas de gênero, masculina, feminina, não binária. Por sua vez, a geografia decolonial busca associar-se às teorias latino-americanas. Por fim, a geografia e religião busca aspectos culturais e religiosos e sua relação espacial, enquanto a geografia das crianças e idosos busca trabalhar como a questão geracional influencia no consumo e na organização do espaço. De modo geral, aprendemos sobre os outros subcampos dentro da geografia humana. Agora, tomaremos como foco as geografias negras, buscando entender a sua importância e atualidade em nosso debate. Geografias negras. Geografias negras podem ser consideradas as abordagens que têm a preocupação de trilhar seu próprio caminho dentro das teorias, dos pensamentos, assim como das formas de se produzir uma geografia que não mais ignore ou apresente de forma negativa a população negra. Não se trata de uma abordagem que queira trazer novas verdades, e sim possibilidades, conforme explica a professora e pesquisadora Geni F. Guimarães, 2018-2020. Essas possibilidades se apresentam quando temos aquela curiosidade ávida de todo e toda cientista, quando temos aquela vontade de enxergar o que ainda está além do que a maioria se coloca a ver. É por isso que as geografias negras são apresentadas junto às diferentes possibilidades de se pensar e fazer geografia, tendo em vista que, de forma geral, um conjunto de normas denominantes as coloca em um campo invisibilizado dentro do conhecimento geográfico. Pensadoras como Garcia Ramón, 1989, apontam que nas últimas décadas do século XX, a geografia começa a passar por uma renovação em sua forma de pensar. E muito disso, ressalta-se, é atribuído à entrada de jovens nesse curso. Aqui, a fórmula da juventude aparece. A toda a criatividade das jovens e jovens, o ímpeto pela curiosidade, a vontade de romper fronteiras e ir em busca do novo. Tudo isso se soma à produção que surge na geografia. E desse modo, assim como as juventudes dos anos 70 e 80 questionava diversas diretrizes sociais, esse questionamento passou ao que era produzido na universidade. É assim que diferentes possibilidades geográficas ganham destaque. Com o levante do movimento negro no final dos anos 70, diversos grupos são formados com o intuito de reunir jovens negros e negras para se formarem politicamente e combater e denunciar o racismo. Muitos desses jovens entram nas universidades e levam suas reflexões e questionamentos para as produções.
Intelectuais como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias do Nascimento, dentre outros, são expoentes nomes dessa época que contribuíram para o surgimento das teorias negras no Brasil, o que vem de forma interdisciplinar contribuir até hoje para as geografias negras. Atividade de aprofundamento e reflexão. Agora que você já sabe a variedade de possibilidades que há anos estudo geográfico, que tal colocar a sua potência como pesquisador e pesquisadora, a fim de se aprofundar e conhecer melhor os subcampos? A atividade a seguir requer a divisão de grupos de até 5 participantes. Cada grupo, após o sorteio com os nomes de subcampos da geografia, terá que pesquisar e apresentar em sala de aula uma espécie de feira universitária os componentes e tipos de pesquisas dessas possibilidades múltiplas do fazer geográfico, que não se enquadra em uma geografia dominante que silencia e ausenta determinados temas do seu debate. Sugerimos também, caso seja possível, que a feira universitária se estenda para outros cursos e seus subcampos, invisibilizados, conforme o interesse da turma e suas demandas pessoais de curso em relação à escolha para vestibular. Referências: Carneiro Aparecida Sueli, A Construção do Outro como Não Ser como Fundamento do Ser, Tese de Doutorado em Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação USP 2005. Garcia Ramón, Maria Dolores. Nuevos enfoques y temáticas en la geografía internacional de finales en siglo. Una introducción. Boletim de la Associação de Geógrafos Espanhóis. Número 9, página de 5 a 10, 1989. Guimarães Geni Ferreira, Rio Negro de Janeiro, Olhares Geográficos de Suas Heranças Negras e o Racismo no Processo. Projeto Patrimonial. Tese de Doutorado em Geografia. Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFBA, 2015. Guimarães Geni Ferreira, A Geografia desde dentro das Relações Étnicos-Raciais. Em Nunes, Marconi Denis dos Reis. Santos Ivaneide Silva, 2. Maia Humberto Cordeiro Araújo, Orgs. Geografia e Ensino. Aspectos contemporâneos da prática e da formação docente. Salvador, EduNB, páginas 64 a 94, 2018. Guimarães Geni Ferreira, Geografias Negras e Geografias Negras. Goiânia, Goiás. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, ABPN, volume 12, edição especial Geografias Negras, abril 2020, página 292 a 311, disponível em https://abpn-revista.org.br/index.php/article/view/866. Acesso em 7 de janeiro de 2021. Gomes Paulo César da Costa. Um lugar para a geografia, contra o simples, o banal e o doutrinatório. In Mendonça Francisco, Lauer Sarren, Cecilian Luiza, Silvia Márcia da Espaço e Tempo, Complexidades e Desafios do Pensar e do Fazer Geográfico, Curitiba, Ademandã, página 13 a 30, 2009. Souza Lorena Francisco de Het Alexandro. Espaço, Cultura e Poder, Gênero e Raça em Análise Espacial. Revista Ateliê Geográfico, volume 3, número 1, página 97 a 110, 2009. Indicações complementares. Segue algumas indicações de páginas, sites e podcasts que apresentam outras discussões, além de também uma breve síntese sobre o que você pode encontrar em cada sugestão, caso queira acompanhar e continuar tais debates. @apocalípticas. Há quase 3 anos surge um grupo de estudos autônomo para ler e refletir sobre o que estava acontecendo, como as mudanças cruciais no mundo.
A primeira premissa foi a de documentar o apocalipse, imaginar e refletir sobre uma visão de mundo alternativa em meio a processos de destruição de tantas coisas. Aos poucos, pelos caminhos trilhados, pelas leituras e discussões, um aprofundamento em autoras feministas que pensam um feminismo amplo, anticapitalista, antirracista e para todos tem sido o escopo principal do grupo. @Geografia Feminista. Aqui você encontrará um perfil que diariamente apresenta contribuições para se pensar a diversidade, seja em ambiente acadêmico, a exemplo do próprio nome que é direcionado às geografias feministas, mas também de forma mais ampla, pensando nas ciências da humanidade e na sociedade como um todo. Segundo a própria página, o objetivo é a divulgação de uma construção científica, plural, inclusiva e diversa na geografia. Sendo assim, não apenas temáticas do feminismo e de gênero são tratadas na página, uma vez que há uma multiplicidade de temas, desde que inclusivos. @Geografias Negras. O perfil se apresenta como uma rede de geógrafas e geógrafos pretos e pretas pelo Brasil, com trabalhos de ensino, de pesquisa, de extensão, como também com militância voltada para a temática étnico-racial combativa. Neste perfil, você também encontrará uma divulgação muito grande de cursos, grupos de estudo, lives e etc., na temática étnico-racial para além da geografia apenas. @antra.oficial. Este é o perfil oficial da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, uma rede nacional que articula em todo o Brasil 127 instituições que desenvolve ações para a promoção da cidadania da população de travestis e transexuais, fundada no ano de 2000 na cidade de Porto Alegre. A sua missão é identificar, mobilizar, organizar, empoderar e formar travestis e transexuais das 5 regiões do país para a construção de um quadro político nacional que represente e lute pela cidadania plena e isonomia de direito dessas pessoas. @IBT Educação. Perfil oficial do Instituto Brasileiro Trans de Educação, IBTE. Atualmente presidido pela geógrafa Sayonara Bonfim Nogueira. O Instituto preza por produções científicas, pesquisas, educação e ativismo. Sua missão é pesquisar, analisar e monitorar indicadores sobre a população trans no Brasil, além de divulgar trabalhos e organizações de pessoas físicas e jurídicas que atuam em prol da cidadania de travestis, mulheres e homens trans do Brasil. No site do Instituto, há diversos planos de aula, oficinas pedagógicas e outros materiais, para todas as disciplinas, capazes de auxiliar no desenvolvimento de temáticas sobre gênero e diversidade sexual nas salas de aula. @Parent in Science. É o perfil do grupo Parent in Science, formado por cientistas, mães e pais que resolveram encarar a missão de trazer conhecimento sobre uma questão até então ignorada no meio científico. A proposta do grupo se dá no intuito de levantar a discussão sobre a maternidade e a paternidade na ciência brasileira, sendo um grupo interdisciplinar trabalhando o impacto dos filhos e filhas nas carreiras científicas de mulheres e homens. GELEDS, Instituto da Mulher Negra. Fundado em abril de 1988, é uma organização da sociedade civil que, por entender que esses dois segmentos sociais padecem de desvantagens e discriminações no acesso às oportunidades sociais, em função do racismo e do sexismo vigente na sociedade brasileira, se posiciona em defesa de mulheres e de negros. Posiciona-se também contra todas as demais formas de discriminação que limitam a realização da plena cidadania, tais como a lesbofobia, a homofobia, os preconceitos regionais, de credo, de opinião, assim como de classe social. Trata-se de um site com um conteúdo altamente qualificado e de formação política intelectual, e como áreas prioritárias da ação política e social. Os GELEDs têm como foco a questão racial, as questões de gênero, as implicações desses temas com os direitos humanos, a educação, a saúde, a comunicação, o mercado de trabalho, a pesquisa acadêmica e as políticas públicas.
outras palavras, outras cartografias, outras mídias, sites. Segundo o próprio site, trata-se de um jornalismo de profundidade e pós-capitalismo. Criado desde 2010, o lema do site parte e transmite esperanças de uma comunicação livre de oligopólios, sendo possível pela difusão da internet desde as últimas décadas do século XX. O site possui outros subcanais intitulados Outra Saúde, Outros Livros, Outros 500, Outros Blogs, etc., apresentando uma grande ramificação de temas abordados em seu jornalismo alternativo. Podcast Geografia para quem? O podcast Geografia para quem existe desde o final de 2019. É um projeto de extensão do curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Campus Cuiabá. Idealizado a partir da iniciativa de professoras e professores, alunas e alunos integrantes do grupo de pesquisa HPGEL, História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia, com o objetivo de divulgar os debates geográficos para além dos muros da universidade. Coordenação: Professora Márcia Alves e Professor Francisco Gonçalves Júnior, UFMT. Edição: Jefferson Emerick. Vale ressaltar que o programa se encontra além do Spotify, disponível gratuitamente no Google Podcasts. Podcast Corpo, Discurso e Território. O podcast Corpo, Discurso e Território é coordenado por Gabriela Leandro, Gaia, e pelo Grupo de Estudo Corpo, Discurso e Território da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Trata-se de uma plataforma para a produção e compartilhamento de conteúdos, com uma linguagem acessível. Propõe um diálogo muito interessante com a geografia ao abordar a importância das corporeidades no espaço. Ressalto que os episódios se encontram além do Spotify disponíveis gratuitamente no Google Podcasts.